Graça e paz. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Mas o que é ser regenerada? É nascer outra vez. O nascimento que você teve, o nascimento da carne não entra no céu. Então você precisava nascer do Espírito. Aqueles que nascem do Espírito têm paz com Deus. Se não nascer do Espírito, não tem paz com Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Nenhuma. Sabendo isto, o que Tiago, o irmão de Jesus, falou? Ele disse no capítulo 1, do versículo 13 em diante, vamos ouvir o que o irmão de Jesus falou. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, postai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de proceder, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, porque a tua palavra é a verdade. Que nós possamos cada dia mais colocá-la em prática na nossa vida, como está escrito por este amado que deixou esse texto para nós meditarmos nele. Que seja uma bênção gloriosa na vida daqueles que ouvem, creem e põem em prática, porque está escrito que a tua palavra é poder, é lei, que não é de interpretação particular das pessoas. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta manhã com estes amados irmãos que vieram para te agradecer, para te louvar e para saber mais da bênção gloriosa que o Senhor enviou através de Jesus Cristo a este mundo mau. Glória a ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém significa assim seja, tá? Se concorda com a oração, é amém. Se não concorda, não fala amém, né? Então nós temos aqui, quando Tiago está falando que é para nós colocarmos em prática aquilo que Deus fala pela palavra dele. Certa ocasião, eu me encontrei com um pastor em Panorama, lá perto do Paraná, né? E conversando com ele, ele perguntou, a igreja é dizimista, pastor? Falei, não sei, porque eu não trato deste assunto. Eu não gosto de falar em dízimo, e por isso eu não sei se é dizimista ou não.
Falou, muito bem. Muito bem, o senhor está cooperando para a pobreza da igreja. Falei, o quê? O senhor está cooperando pela pobreza da igreja. Por quê, pastor? Porque está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 9 e 10. O que está escrito lá? Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 9. O que está escrito? Está escrito que Deus amaldiçoa aqueles que não entregam o dízimo, que são ladrões. Ladrão não entra no céu. O Senhor está cooperando com a pobreza dos irmãos. Aquilo para mim foi um choque muito grande, porque realmente eu não sabia dessa importância de se entregar o dízimo. Não. Mas não sabia também daquilo que Deus fala. Vós sois amaldiçoados por estar me roubando. Mas roubando como? Nos dízimos e nas ofertas. E aquilo para mim me chamou a atenção e eu pedi a Deus que me ensinasse a tratar da Bíblia, na Bíblia Sagrada, como ser abençoado, não amaldiçoado. Aí, lendo o versículo 10, Deus me mostrou como sendo abençoado. Como assim? Fazendo prova dele. Vocês não acreditam na minha palavra, diz o Senhor. Vocês não fazem prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar tantas bênçãos sobre vocês, que vocês não conseguirão contar. Eu lendo aquilo, eu fiquei pensando, e aí sabe o que acontece ainda no versículo 11 e 12? Por causa da obediência de vocês, repreenderei o devorador. E o que é devorador? É aquele que consome com aquilo que é meu e vocês usam indiscriminadamente. Deixo 90% para vocês com 10% ainda me roubam e não fazem teste de mim, para ver se eu estou falando certo ou estou falando errado. E vocês terão a oportunidade de ouvir os de outras nações dizerem que vocês são abençoados, são nação abençoada. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. Comecei então a pôr em prática este ensino que Deus me deu através daquele homem lá em Panorama. Comecei a pregar sobre o dízimo segundo a Bíblia. Dízimo não é negociata, não é falar eu te dou para você me dar, não. Isso é coisa do homem. Dízimo é entregue por gratidão e por obediência ao que Deus fala. Ele não está dizendo, trazei todos os dízimos à minha casa? Está. Então, por que você não traz? Aí eu comecei a doutrinar a igreja sobre isso. E graças a Deus organizamos 5 igrejas. Preparamos 5 pastores, um para cada igreja. Todas elas têm dinheiro em caixa, porque são dizimistas. Irmãos que não tinham uma bicicleta para andar, hoje tem carro. Irmãos que não tinham uma casa para morar, compraram o terreno e hoje tem casa. Vocês podem ir lá onde eu trabalhei nas igrejas e vocês perguntem como é que é. Tem irmãos que vieram sem nada, hoje tem casa de aluguel. Por quê? Fazem negociata com Deus? Não, porque são agradecidos. O que é vir à escola bíblica dominical? O que significa escola bíblica? Quando o senhor, a senhora, você começou a ir na escola, o que você levava? Apenas um caderninho e um lápis, né? Não tinha nem caneta Big na época.
Para que aquilo? Para anotar o que o professor ensinava. E com isso, aqueles que botaram em prática, se desenvolveram na sua profissão, eles se desenvolveram naquilo que acreditaram no ensino daqueles professores. Então, a escola bíblica é para isso. É para nós ouvirmos, colocarmos aí no papel, para depois conferir em casa se está certo aquilo ou não. Nós temos estudo de 1973 no caderno. 1973. Tudo que nós ouvíamos, anotava no caderno. Para quê? Para amanhã depois dar uma conferida. Então, graças à misericórdia de Deus, todos aqueles irmãos que foram obedientes ao que Deus falou, eles estão bem. Isso está como prova e os irmãos podem dar uma checada lá. Onde está escrito? Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 em diante. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Outrora, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. E aí, Senhor, o que eu faço? Faço o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem a repreensão. Qual é ela? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou ter cuidado das coisas que ele diz, participar dos cultos, ir às igrejas, e aqueles que não vêm são abençoados. Então, estes grupos são aqueles que fazem negócio com Deus. Eu vou dar para receber, ao contrário daquilo que a Bíblia registra. O que ela registra? É dando que se recebe. Mais bem abençoada coisa é dar do que receber. Mas não é para ser negociada. Não. Deus não faz negócio com o homem. O mundo oferece tantas coisas para as pessoas
pela vista. Deus oferece pela palavra dele, pelo que está escrito. E o mundo tem iludido as pessoas que, em vez de buscar as coisas lá do alto, busca as coisas aqui da terra, se esquecendo do que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19. O que está escrito lá? Capítulo 15, versos 19 da primeira epístola aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a que está a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança é só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque esta vida passa. E passa rapidamente. Nós voamos, diz o salmista. A duração da nossa vida é 70 anos. Aqueles que alcançam um pouco mais é para canseiro e enfado e batida no dedão. Então, convém a gente observar aquilo que Deus fala. É muito perigoso buscarmos Jesus só para esta vida. Por quê? Porque estará fazendo a vontade do diabo, que ilude as pessoas. E as pessoas fazem para agradar o diabo. Hein? Para agradá-lo, Jesus falou. No capítulo 8 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus falou o seguinte no versículo 44. O que ele fala? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É interessante, as pessoas põem a culpa no diabo das coisas erradas que elas fazem. Mas aí a Bíblia está trazendo diferente, né? Está trazendo que as pessoas fazem as coisas erradas para agradar o diabo. Ah, é? É para agradá-lo. Por quê? Porque ele é o pai da pessoa que não nasceu de novo. O diabo é pai de todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus. E isso está camuflado. Esta mensagem está camuflada. Por quê? Porque o diabo cega o entendimento das pessoas. Como escreveu o apóstolo Paulo lá no capítulo 4, versículo 3 e 4 da segunda epístola aos Coríntios. O que está escrito lá? Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, até que é a imagem de Deus. O diabo cega o entendimento das pessoas, de tal maneira que elas não enxergam o que está escrito e não ouvem o que se fala. Fazendo estudo com um grupo lá em casa, uma senhora que nos acompanha há muito tempo, desde que fazíamos programa no rádio, aquela mulher disse: eu não consigo, pastor, não consigo concentrar nisso que o senhor fala. Eu falo: não, eu não falo nada. Quem registrou foi Deus. Eu não falo. Então, mas eu não consigo. Eu falei: pois é. Aí eu falei para o filho dela que está junto com a gente:
estudando lá de terça-feira. Falei com ele, lê o Salmo 115. De 1 a 5 eu vou mostrar para a senhora onde a senhora perdeu a visão e onde a senhora perdeu a audição, sem saber. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Torne-se igualzinho. Igual quem? O ídolo que você crê nele. Aquele que você fez de ouro, ou comprou de ouro, ou sei lá do que. Você vai se tornar como ele. Não vai ouvir a palavra de Deus, nem enxergar as bênçãos que Deus colocou para aqueles que a creem. Aquela mulher começou a chorar, o marido também, o filho também. Como eu faço? Bote o joelho no chão. Clame a Deus para te livrar disso, que não vai ter jeito. O senhor não pode orar? Não, você que crê, não sou eu. Não sou eu que creio, é você. Então, é isso que nós temos observado. Nesses dias aí que teve essa andança aí, eu fiquei tão chateado. Preciso pregar muito essa mensagem, porque realmente o povo está cego e surdo para o que Deus registrou através daqueles irmãos consagrados. Deus colocou na palavra dele, na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que é bom para os filhos dele. Mas eles acreditam nas coisas que o homem ensina. Não fazem aquilo que Deus pede. Deus não manda, ele pede. E o que Deus pede? Que nós leiamos e coloquemos em prática aquilo que ele fala, que é para o nosso bem. Aqueles que fazem aquilo que Deus fala não são decepcionados. Quando nós éramos capelão dos Gideões Internacionais, nosso conselho sempre era esse, para aqueles jovens que estavam se preparando. Querem ser vencedor na vida? Obedeça a papai e a mamãe. Querem ser vencedor na vida? Faça o que está escrito aqui, ó, no Salmo número 1, de 1 a 3. Isso é difícil? Não. Não é difícil quando nós cremos que Deus existe. Seja honesto, seja trabalhador, e você vai ser um vencedor na vida. Hoje, às vezes, nós encontramos alguns alunos desse que puseram em prática e estão bem de vida. O que está escrito lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei medita dia e noite. Ele é como Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo. O que você vai ser? Não sei.
Não escolheu a profissão ainda? Não. Tudo que você fizer, se você estiver dentro desse quadro, você vai ser abençoado em tudo. Mas ler a Bíblia porque é o livro das histórias, não adianta nada. O que o irmão de Jesus falou no capítulo 1, verso 23? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. A Bíblia Sagrada é para ser lida com raciocínio. Não adianta ler a Bíblia historicamente. Não. É para se ler com raciocínio. À noite nós vamos dar um toque nesse assunto. Por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus. Anunciar o Evangelho de Cristo. Nós temos um trabalho chamado o Recadeiro de Jesus Cristo, que está no ar no mundo inteiro. E recebemos telefonemas de longe. Por que o senhor se diz o Recadeiro de Jesus? E dentro desse quadro um pastor me ligou. E eu falei para ele, é porque vocês são concorrentes de Jesus. Vocês não anunciam o que Jesus falou. Vocês arrumam outra maneira de salvar as pessoas sem um novo nascimento. É por isso que eu sou recadeiro de Jesus. Enquanto eu estiver dando recado de Jesus, eu não sou responsável pelo que eu falo. Se achou ruim, trata com ele. Se achou bom, faça isso. Então, lê a Bíblia como uma história. Você é a mesma coisa de se olhar no espelho, como é que está meu cabelo? Tá bom. Mas aí você chega lá, será que está com o cabelo penteado ou não? É assim. Você esqueceu daquilo que Deus falou. E isso não leva ninguém a entrar no céu. Não. O Senhor Jesus Cristo falou claramente no capítulo 1, capítulo 7, versículo 22 e 23 de Mateus. Olha o que Jesus falou. Precisamos pensar muito que a Bíblia é para ser lida com raciocínio. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Quantas pessoas são iludidas, ouvindo e acreditando nessas palhaçadas que vocês criam. Porque eu sou mal criado mesmo. Eu falo, não tenho. Falo na internet, estou no ar aí, nunca recebi uma reclamação. Graças a Deus, não. Recebo pergunta, mas gravação não. Na próxima gravação que nós vamos fazer, nós vamos só responder pergunta das pessoas. Já tem umas 10 lá que eu preciso responder. Então, esse é meu privilégio. Quando eu descobri que eu precisava nascer de novo, eu saí por esse Brasil afora. Minha filha está aí, que ela é testemunha, pregando pelo Brasil inteiro aí. Coitada da minha mulher me acompanhando. Por quê? Porque não tem outro jeito da pessoa entrar no céu. As pessoas precisam saber o que é nascer de novo e por que nascer de novo. Elas não sabem que nasceram pertencendo ao diabo. Como está escrito aí no capítulo 15, verso 22, das primeiras epístolas aos Coríntios.
Elas não sabem que nasceram pertencendo ao diabo, que elas são filhas do diabo e vão para o fogo eterno o dia que a morte chegar. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Precisa mudar de lugar. Em Adão todos morrem. Nasceu de Adão, está morto para Deus. Porque é uma lei. Deus estabeleceu essa lei lá para Adão. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se comer você vai morrer para mim. O que é morrer para Deus? É quando você briga com o teu amigo, fala, você quer saber, você morreu para mim, tá? É isso que aconteceu com Adão. Ele morreu para Deus. Por quê? Desobedeceu o que Deus falou? Não, porque não creu no que Deus falou. E toda geração nasce morta para Deus, porque vem de Adão e Eva. É preciso mudar para Cristo. Mas vocês não ensinam como está em Cristo Jesus. Nós cansamos de perguntar para as pessoas, o senhor sabe como está em Cristo? De noite eu vou contar que eu fiquei 2 anos esperando os líderes religiosos deste Brasil para me explicar como está em Cristo Jesus. Por 2 anos, ninguém me ensinou. Agora vocês querem fazer concorrência com Cristo, apresentar outras maneiras de levar as pessoas para o céu? Não, eu continuo sendo o recadeiro de Jesus Cristo. Quem achar bom, amém. Quem achar ruim, fala com Cristo. Ele é que é culpado que eu falo aquilo que ele mandou. Comigo não tem esse negócio, não. Já estou velho mesmo, tanto faz morrer como ficar vivo. Não peço a morte, mas estou à disposição dele. Não peço para morrer, não. A minha oração é essa, se eu estou prestando para alguma coisa, me conserva. A hora que eu fizer peso para a terra, me leva embora. Não quero ser pesado para essa terra cansada. Então, a Bíblia é para ser lida e praticada. Quem falou? Jesus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24 e 25. Como é o seu modo de ler a Bíblia? Assim, todo aquele que me ouve, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Ela não cai quando está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Que casa é essa? É a sua casa espiritual. Em que você está escorado para falar que você está indo para o céu? É no que você faz? Ou é no que foi feito? Por alguém que entende e te ama, que deixou a glória do Pai para vir aqui neste mundo, buscar aqueles que crêem nele, não é aqueles que não. O crer pertence a você. O não crer pertence a você. Podes ir para o céu, que é eterno, ou podes ir para o inferno, que é eterno. Ambos os lugares são eternos. Morre fora de Cristo, vai para o inferno. Não importa a sua religião, o que você fazia, o que você fez. Não. Não importa. Mas quem falou isso foi Jesus. No capítulo 15 de João, verso 6. Eu não estou inventando nada, porque eu não invento, graças a Deus. Aquele homem me liga todo dia de manhã às 6h30.
Quer saber mais? Tá bom. Se alguém não permanecer em mim... Esse permanecer está errado, viu, irmão? Essa Bíblia não está legal. Porque permanecer dá a ideia que você já estava nele. A outra versão diz, se não estiver em mim. Se alguém não estiver em mim, será como um ramo que é jogado fora, seca. E então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se não estiver nele, não é permanecer, não, porque você não estava nele. Você estava em Adão. Por isso que eu falo, a Bíblia é para ser lida com raciocínio. Assim como todos morrem em Adão, todos ganham vida em Cristo Jesus. Então precisa mudar. Como é que eu mudo isso? Crendo na promessa que Cristo fez, que não tem outro jeito de se entrar no céu. No céu não se entra por oração, não se entra por ler a Bíblia. Não. Não está escrito isso. No céu se entra pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé no quê? Isso me levou a ficar querendo saber fé em crer. Fé em quê? Eu tenho uma grande fé. Não diga, dá um pouco dela para mim, que eu estou precisando. Fé no quê? Fé na promessa que Cristo fez. E que promessa que Cristo fez que é tão importante que o Senhor repete sempre. Essa promessa que está escrita no João capítulo 12, versículo 32 e 33. Vamos ler com bastante força aí, viu, irmão Jorge? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Todas as pessoas, todas. Pastor, como é que eu tenho a experiência que eu nasci de novo? Onde você estava na hora que Cristo atraiu todos? Onde você estava? Estava escondido aonde? Que experiência! É você crer que você estava também lá naquela cruz. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele atraiu todas as pessoas. Não atraiu só os bonzinhos, nem só os que oram, não só aqueles que leem a Bíblia. Ele atraiu todos. Agora depende de você, crer ou não crer. Agora você prega outro tipo de evangelho, as pessoas não creem. Por isso que elas estão deixando as igrejas e indo para catolicismo de novo. Não tem nada, tudo igual. Então é complicadíssimo. Eu digo que pregar o novo nascimento é difícil. Crer no novo nascimento é dificílimo. Viver como novo nascido é mais difícil ainda. Porque é uma dependência total. Sabe quando eu comecei a falar, o senhor é que sabe, tá? O senhor é que sabe. Quando? Quando eu li com atenção o que está escrito no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19 e 20. Isso não é para ser lido historicamente, mas é para ser lido com fé. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Senhor, se eu não pertenço mais a mim, se o Senhor me comprou, o Senhor que cuida de mim. O Senhor que cuida, o Senhor me comprou. Para que eu comprei um carro? Para andar nele. Ninguém compra um carro para deixar no cavalete. Compra um carro para andar. Para que Deus comprou você, o senhor, a senhora? Você? Por quê? Para fazer peso na terra? Então, o Senhor Jesus Cristo falou, sabe qual é o erro de vocês? Mateus
22, 29. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Esse aqui é o mal. Fala de Deus, mas não crê. Fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não crê. Por que não creio? Porque você não é dizimista, você não entrega o dízimo. Você é ladrão, como é que um ladrão vai entrar no céu? Ou Jesus falou ou não falou que ladrão não entra no céu? Por que não entrega o dízimo? Eu não sei, não estou falando nada aqui de quem é, porque eu não sei. Para mim está tudo bem. Mas quando a pessoa não entrega o dízimo, o que ela é? Ela está roubando aquilo que não é dela. Deus deixou 90% para você e está falando que 10% é para ser devolvido, como prova do amor que Ele tem, como prova da riqueza que Ele tem. Você não acredita, o que vai fazer, né? Não acredita? Oh, Senhor, me perdoa. Perdoar o quê? Perdoar o quê, cara? Você não crê em mim? Só quando a coisa aperta. Certa ocasião eu estava fazendo um trabalho na igreja e lá eu tinha uma missionária que chamava Cândida de Jesus. Aquela mulher, eu acho que a irmã conheceu ela, a irmã Cândida. Chegava de noite e falava: irmã, quais são os visitantes que a irmã trouxe hoje? Fulano, Bertano, Ciclano, 15, 16, 17, 18. E entre essas mulheres, ela levou uma senhora que tinha um casal de filho. Não sei se ela era mãe solteira, se ela era viúva, se ela era separada. Nunca me interessei por isso. E a moça teve uma briga com a mãe e foi embora. E a mãe foi lá na igreja pedir oração. Pois não, aí a moça voltou na sexta-feira, fizeram uma festa para receber a moça de volta. Oh, beleza. Aí dali uns 15 dias foi embora o rapaz. Porque é difícil, né? Uma casa sem um líder comercialmente falando. Lá vem lá. E a hora que agora o menino foi embora, tá bom, vamos orar. Na sexta-feira o moleque voltou. Outra festa, outro baile. E no domingo aquela mulher estava na igreja. Eu sem saber, a igreja estava cheia, ela estava lá atrás, não deu para mim ver quem era, nem quem não era. E eu estava falando sobre a importância da obediência a Deus. Que tem gente que é como o doente, quando fica doente, faz Deus de pronto-socorro. Vai no Deus só para quando está doente, quando precisa. Aquela mulher saiu batendo o pé na porta. Eu não vi ela, não tinha visto. Na quarta-feira ela estava no caixão de defunto. Gente, não vira as costas para Deus. Toma cuidado. Não se iluda com coisas, não. Não é brincadeira andar como um novo nascido. À noite nós vamos tratar disso, que novo nascimento não é mudança de religião, nem mudança de igreja, mas é mudança de natureza. Não adianta falar que nasceu de novo e continuar incrédulo do mesmo jeito, que incrédulo não entra no céu. Não adianta. E quem me faz andar nos caminhos de Deus? É o Espírito Santo, se você confiar nele. Ninguém consegue fazer o que Deus manda. Está na hora, né, irmão Pitote?
Na hora. Ninguém consegue fazer o que Deus manda se não for nova criatura. Não. A natureza velha puxa para baixo, irmão. A natureza velha puxa para baixo. É o Espírito Santo que a gente ganha quando nasce de novo, é que nos ensina como devemos andar. Onde está escrito isso? Está escrito na Bíblia. Lhe darei um coração novo. Colocarei dentro dele o Espírito, o meu Espírito, que fará vocês andarem nos meus caminhos. É o Espírito Santo que faz, não é a minha imposição. Mas é Ele que dirige. Então, meus amados, eu não quero continuar colocando carapuça em ninguém. Não. Mas eu quero fazer um apelo. Eu não sei se o irmão é dizimista ou não. Não sei se o irmão é ladrão, ladrona ou não. Mas se for ladrão ou ladrona, vem aqui para frente para nós orar. Vamos fazer um pacto com Deus. O Senhor está falando, eu vou fazer agora, hein? E se no fim do ano que vem eu vim aqui e te perguntar como é que foi? Você entregou o dízimo? Entreguei. A sua vida está pior ou melhor? Se você falar que está pior, eu vou falar. Então eu vou fazer coro com você falando que Deus é mentiroso. Vem para frente quem quiser fazer esse pacto com Deus. Quem quiser continuar, fica do jeito que está. Eu quero fazer uma oração para vocês. Então vamos chegar até aqui. Quem estiver nesse quadro. Agora quem já está fazendo tranquilo, não tem problema. Tá certo? Só que você não pode ficar na ignorância. Não vai poder alegar a Deus que não sabia. Não. Não alega com Deus, que eu não sabia disso. Não, porque hoje você já está sabendo. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio que nos concedeste de estar aqui nesta manhã, tratando deste assunto tão importante, Senhor, que é a salvação da nossa alma. Muito obrigado, papai, por aqueles que já estão em Cristo Jesus e aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. Que o Senhor os despertem para acreditarem na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. Leva-nos de volta para o nosso lar. Continue nos abençoando, Pai querido e amado, com a bênção da fé na tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, como o teu filho falou. Glória a ti, papai. Glória a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.